Fala pessoal, tudo bem? Você que está se preparando para o EMA, para o PAS UEMA ou para o Enem, você está no lugar certo. A plataforma Gonçalves Dias é um grande projeto do governo do estado do Maranhão e é executado pela Secretaria de Educação. Então aqui a gente reuniu um grupo de professores, todo mundo muito dedicado para fazer o melhor material para você mandar muito bem nessas provas. Então eu, Saulo Formiga, se apresentando, estamos aqui de olho exatamente naqueles tópicos mais importantes do Enem e da UEMA, para exatamente fazer você mandar muito bem no dia da prova. Então olha só, vamos começar aqui uma revisão, um vídeo com alguns tópicos importantes que você já pode ter acesso, inclusive, baixando aqui no link da descrição deste vídeo, ok? Então, vamos começar? Olha só, questão número 19 do seu material, Enem 2011. E aí ele traz, claro, um texto de contextualização. Sobradinho, que é uma música produzida, inclusive, por Sai Guarabira, que, inclusive, ecoou nas rádios aí do Brasil inteiro no pop rock. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente e põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. Você já está cantarolando a música aí junto comigo agora, não está não? Essa música fez muito sucesso e trouxe, inclusive, uma crítica social incrível sobre um dos pontos que, inclusive, foi muito discutido nos últimos anos aqui no país. Quando você fala, por exemplo, de Belo Monte, lá no norte do Brasil, a gente está falando de impactos que uma hidrelétrica pode trazer para o convívio das pessoas com o lugar. A gente está falando de mudanças ambientais, mas também, sobretudo, mudanças sociais, né? O rio vai subir, mas diz também que tudo vai mudar. Esse impacto causado pelo homem na construção das hidrelétricas é o X da questão. Então, ó, o trecho da música faz referência a uma importante obra na região do Rio São Francisco. Uma consequência socioespacial dessa construção foi, imagina comigo, você vai pegar um rio como o Rio São Francisco, que é um rio caudaloso, é um rio volumoso, e você vai represá-lo. Significa que você vai conter a passagem das águas. Você vai diminuir a quantidade de água que passa, que vai ter vazão. Então, com isso, você vai represar, você vai acumular. Então, aos poucos, o rio vai subir. Só que quando o rio sobe, ele começa a ocupar as margens. Ele começa, portanto, a gerar alagamentos. Então, se eu tenho cidades que ocupam essa região, chamada de cidades ribeirinhas, automaticamente essas pessoas precisarão ser removidas. Aqui no Maranhão, nós temos um exemplo. Não preciso falar de São Francisco. A gente pode falar do Rio Parnaíba e da represa de Boa Esperança. E aí você tem várias cidades que foram impactadas, vários povoados que foram impactados por essa represa. Uma delas, a cidade de Matões, a cidade de Nova York. Nova York, inclusive, não ri não, viu? A gente tem uma cidade no Maranhão, não sei se você sabe, chamada de Nova York, é uma cidade incrível, eu tive o prazer de estar lá 2 vezes. E conheci um dos pontos turísticos da cidade que são incríveis, que é exatamente a Praia do Cacau. Na verdade, a Praia do Caju. Eu falhei na fruta. Corta aí, produção. Volta. A Praia do Cacau. Ó, de novo, a Praia do Caju. É fruta, é caju, é manga, é castanha. Na verdade, a Praia do Caju. Lá, na verdade, formou uma prainha, a gente chama popularmente de prainha, uma praia de água doce. Porque com a subida das águas do rio Parnaíba, a antiga cidade de Nova York foi completamente submersa. Então, a equipe que estava construindo a hidrelétrica, a represa, ela também construiu uma cidade, tá, planejada para alocar os moradores da cidade de Nova York. Então, ela é toda muito bem organizada, muito bem distribuída. E uma curiosidade, na época eles catalogaram inclusive os vizinhos, para que todo mundo, ao mudar para a cidade nova, ficasse exatamente no seu seio social como na origem. Então, um trabalho realmente de mapeamento social muito forte. Mas bem, vocês já perceberam que traz impactos sociais muito fortes, né? Então ele diz, ó, uma consequência, letra A migração forçada da população ribeirinha, que é a primeira grande implicação e que foi exemplo nosso aqui, inclusive, com o caso de Nova York. B, o rebaixamento do nível do lençol freático local. Na verdade, a tendência não é o rebaixamento, e sim a elevação. C, a preservação da memória histórica da região. Se eu tenho uma represa sendo construída, toda a região será alagada. Então, não vou preservar essa memória histórica.
não do ponto de vista da estrutura física. Toda ela vai ficar debaixo d'água. D. A ampliação das áreas de clima árido. Não existe relação entre o tipo de clima e o alagamento provocado pela hidrelétrica, tá? Pela construção de uma hidrelétrica. Então, nesse caso, isso aqui é só um distrator. E letra E, a redução das áreas de agricultura irrigada. Bem, a agricultura irrigada normalmente independe da sua localização. Independe, normalmente. Aqui ele está associando por conta da região ser a margem do rio. Só que nesse caso, não haverá redução da área irrigada, porque o rio vai subir e com isso vai ocupar as áreas vizinhas, fazendo o quê? Com que a gente tenha apenas o deslocamento também da prática agrícola. Então, não necessariamente vai reduzir a área de produção irrigada. Perfeito? Então, nesse caso, como o exemplo já deixou bem claro para a gente, a migração forçada da população é o maior de todos os impactos. Até porque, gente, a gente está falando de quebrar raízes. Quando você desloca uma população forçadamente, ela perde a sua identidade. E isso vai fazer com que ela não consiga, possivelmente não consiga, se realocar com a mesma destreza, com a mesma prática que ela tinha outrora, tá bom? Então esse é um dos grandes problemas que, inclusive hoje, tem forçado bastante os projetos hidrelétricos a buscar alternativas, tá? Então nesse caso, a letra A é a resposta correta, ok? Questão 20, Enem 2011 também. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Percebo que ele já deixou claro aqui, ó, pelo calor antropogênico, que é o calor produzido pela intervenção humana. Então, falar de ilha de calor é falar de grandes cidades. Automaticamente você vai lembrar de grandes cidades. E aí vem o determinante da questão, ó. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Então, olha para mim. A primeira coisa, anota aí no seu caderno, hein? O que é uma ilha de calor? Ilha de calor também é conhecido como microclima urbano. É um clima específico da cidade. Todas as cidades têm ilha de calor? Não. Somente as cidades que já têm uma complexa rede estruturada e que têm amplitude espacial. Porque, na verdade, o que você vai perceber é o seguinte: quanto mais eu altero as características naturais de um lugar, como exposição do solo, vegetação, hidrografia, quanto mais eu aloco elementos humanos e menos elementos naturais, maior, portanto, será o rearranjo das condições ambientais. Então, o clima é uma consequência de uma interação de fatores, eu já falei isso para vocês. Só que quando eu altero esses fatores, eu vou alterar o resultado, que é o clima. Então, enumere aí, ó. Primeira coisa, para que eu tenha uma ilha de calor numa grande cidade: impermeabilização dos solos. Onde eu tinha mata nativa, eu desmatei. Deixei o solo exposto. A diferença é que quando a mata é iluminada pelo sol, ela não reflete calor na mesma proporção que o solo. Se eu deixar o solo nu, como a gente chama, ele vai receber a luz solar e vai refletir calor. A vegetação, ela absorve essa luz e faz a fotossíntese. A eliminação de calor pela vegetação é mínima. Então, se eu desmato, eu já gero aquecimento, beleza? 2, eu desmatei e no lugar do solo eu apliquei asfalto e concreto, que é a impermeabilização. Esse asfalto e esse concreto são elementos físicos que eliminam muito mais calor do que o solo nu e do que a vegetação. Então, na hora que eu faço a cidade crescer e urbanizo ela, colocando concreto e colocando asfalto, eu vou reter mais luz e eu vou eliminar mais calor. Então, automaticamente, eu já tenho 2 fatores que aquecem a cidade. A cereja do bolo é a verticalização. Uma cidade que cresce demais, ela começa a competir pelos espaços. E para não ficar muito periférica, muito distante, a gente começa a crescer para cima. E aí vem os edifícios. O crescimento vertical da cidade significa as construções verticais, os edifícios, os prédios. E aí, no momento que a gente começa a fazer cada vez mais construções verticais, a gente dificulta a ação do vento.
o vento é refrescante, deve ser refrescante. Mas com os prédios, os ventos são obstruídos. E desta forma, a gente tem aquela sensação de mormaço, de estar aprisionado numa redoma em que o ar não circula. E aí o resultado é o aumento da temperatura, tá bom? Então, impermeabilização, desmatamento e verticalização das cidades. É claro que a poluição também contribui, viu? O gás carbônico, ele também contribui porque ele altera a química da atmosfera, fazendo com que eu tenha também uma alteração da forma como eu absorvo a temperatura. Falou, a variação da temperatura, ela tem um comportamento diferente quando a atmosfera tem uma química diferente. Então veja, ó, ele não quer a causa, ele quer aquilo que maximiza o fenômeno. Então, letra A, pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. Se eu estou querendo maximizar a ilha de calor, não é refazendo os cursos d'água a sua origem que eu vou conseguir isso. Na verdade, isso aqui é um fator que combate a ilha de calor. B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Isso é positivo. Quando eu faço o reflorestamento e eu faço a cidade voltar a ter o verde, a tendência é reduzir a temperatura. C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Se eu uso materiais que refletem a luz, eu reduzo a absorção dela. Reduzir a absorção da luz significa automaticamente reduzir também a eliminação de calor, tá? Emanar calor. Isso também iria reduzir, portanto, os danos. D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Por que nas áreas centrais? Porque se você olhar para a sua cidade, quanto mais próximo do centro, mais estruturada ela é. Mais prédios, mais construções, mais cerâmica, mais concreto, mais asfalto. Quando você vai para a periferia, isso vai sendo perdido, né? Aí a estrada normalmente é de chão, aí as casas ainda têm muitos jardins ou muitas áreas verdes. Então isso faz com que a periferia da cidade tenha uma temperatura mais branda, menor, e o centro da cidade uma temperatura maior, como se fosse uma pirâmide. Quanto mais ao centro, mais quente. Por isso nós chamamos de microclima urbano. Então a letra D responde muito bem a nossa questão. A E a gente anula porque, ó, pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Os congestionamentos auxiliam numa maior concentração de poluentes. E a concentração de poluentes vai otimizar a retenção de calor. A química explica muito bem isso. Além disso, a grande quantidade de veículos também libera muito calor, porque os motores estão ali fazendo a troca de calor com o ambiente. Basta você chegar em casa, estacionar o seu carro ou sua moto e chegar bem perto do motor deles. Você vai ver que o ar que vem deles é um ar quente. Então imagina, uma avenida engarrafada, carros ligados e fazendo a troca térmica, a troca de calor com o ar ao seu redor. A cidade vai receber calor dessas máquinas. Então, não é a letra E, apenas a letra D de dado responde essa questão. Perfeito? Simples. E é um dos elementos que em um dos vídeos passados eu citei para você como um fenômeno importante para você estudar. O Enem adora focar nesses problemas ambientais, sobretudo os problemas ambientais urbanos. Combinado? Vamos para a próxima. Questão 21, Enem 2010. A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso, procuram um bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 conto por dia. Isso foi uma fala do senhor Carlito, de 43 anos, maranhense, entrevistado em 22 de março de 1998. Ok? Então é um recorte jornalístico para poder fazer menção ao contexto que será avaliado na questão. Olha só, o texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Consequência, ou seja, por que as pessoas estão migrando para procurar emprego? Neste caso, ele retrata isso dentro de um fenômeno da agricultura brasileira. Letra A, dos impactos sociais da modernização da agricultura. B, da recomposição dos salários do trabalhador rural.
E C, da exigência de qualificação do trabalhador rural. Claro que, se a gente está falando que Vila Maria, olha só, é exportadora de trabalhadores, é porque estas pessoas eram do campo e hoje estão em uma cidade. Olha só, as pessoas vinham do campo para a cidade, ocupar Vila Maria. Então eles eram o quê? Retirantes. Eles se retiraram do campo, num fenômeno chamado de êxodo rural, e foram para as cidades procurar emprego. Por que essas pessoas saíram? Olha só, o texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira no final do século XX. No final do século XX, você tem a modernização da economia nacional. É a globalização, é a entrada do capital estrangeiro, é a entrada de transnacionais. Mas junto com essa modernização da economia, você tem também a revolução agrícola chegando ao país. Você tem a modernização das lavouras, que também fazem com que eu tenha o desemprego estando associado. Então, quanto mais máquinas, menos trabalhadores. Sem trabalho e sem terra, esses trabalhadores acabam migrando com suas famílias para as cidades. É o clássico êxodo rural. Então, letra A, isso é uma consequência dos impactos sociais da modernização da agricultura? Perfeito. Se eu modernizo a agricultura, eu tomo um emprego braçal e coloco isso nas mãos das máquinas. O trabalhador braçal, agora desempregado, não tem terra e quando tem, não é produtivo. Então ele acaba buscando a cidade por conta de um fenômeno chamado de fascínio urbano. As pessoas foram doutrinadas a entender que a vida é melhor na cidade, que a qualidade de vida está na cidade e que a oportunidade de emprego também está concentrada nas cidades. Então, com isso, a gente fez com que um grande levante, um exército de trabalhadores rurais, acabasse chegando até as cidades em busca das tais oportunidades. Nesse caso, a letra A responde muito bem a nossa questão. B, da recomposição dos salários não pode ser, porque esses trabalhadores foram demitidos. E a mão de obra do trabalho rural, normalmente não especializada, não qualificada, ela normalmente tem baixos salários. C, da exigência de qualificação. De fato, há uma exigência pela qualificação do trabalhador, mas isso vem posterior ao processo de modernização da lavoura, ok? D, da diminuição da importância da agricultura. Claro que não. O Brasil hoje é um celeiro agrícola para o mundo. É um dos maiores produtores de carne, frango, é um dos maiores produtores de milho, de algodão e o maior de soja. Então, nesse caso, o campo brasileiro, inclusive, gerou uma recomposição de PIB. E é dos processos de desvalorização de áreas rurais. Na verdade, se o campo passou a ser mais produtivo, automaticamente ele não desvaloriza. Se você pega uma terra que só tem, portanto, a mata nativa, e uma terra que já há uma produção eficiente sobre ela, o hectare mais caro é o da terra produtiva. Então, nesse caso, a gente anula a letra E. Portanto, a única resposta é a letra A, que fala sobre a modernização e, como consequência, o êxodo rural. Ok? Atualmente, você tem aqui um tópico muito importante para frisar, que é os assentamentos, que é a formação da reforma agrária brasileira, que nunca saiu do papel. O que eu tenho são pontos de assentamentos e uma marcha realizada por um movimento social importante chamado de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A partir dessa organização social é que a gente começa a ter uma pressão no campo para que o governo pudesse fazer a redistribuição destas terras. Muito foi feito, mas o muito que foi feito ainda é pouco, perto da necessidade que o campo brasileiro acabou criando ao longo da nossa história. Perfeito? Não esqueça que para entender o problema do campo brasileiro, você tem que voltar para a colonização. Não esquece que a gente foi ocupado segundo um regime de plantation, que é a grande lavoura monocultora de exportação, o agronegócio. Só que naquela época não chamávamos de agronegócio, a gente chamava de agroexportação. Quando eu trago o agronegócio, eu trago a soja hoje, eu trago o latifúndio altamente mecânico, ou melhor, altamente mecanizado e produtivo. Sempre voltado para as commodities e voltado para atender às necessidades do mercado internacional. Anotou tudinho? Então eu fico por aqui. Te desejo muita força e luz para que você mande muito bem nessa prova. Até a próxima aula, gente!